E eu converso agora com o Raul Veloso, que é economista, especialista em finanças públicas. Doutor Raul, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, doutor Raul, vamos falar do grande foco aí das discussões. Há pouco eu estava falando da expectativa de mercado financeiro para que se defina a questão do auxílio emergencial, a forma como o governo vai lidar com o orçamento deste ano. E no ano passado nós tivemos uma discussão parecida, naquela época, a questão de transferência de recursos para os estados, como fazer frente aos impactos econômicos da pandemia. Claro que a gente tem uma situação hoje diferente, inclusive o governo quer restringir o auxílio emergencial. Agora, do ponto de vista de finanças públicas, como é que o senhor vê essa discussão? Bom, o auxílio, nós temos de dar prioridade ao que é prioritário. A prioridade número um hoje é prorrogar o auxílio emergencial. A pandemia está aí, ela vai ficar por mais um ano. O governo agiu mal porque não conseguiu trazer para o país o número suficiente de vacinas. Agora nós vamos pagar o preço de ter de lidar com a pandemia por todo o ano de 2021 e tem um contingente imenso da população que está passando por imensas dificuldades e esse contingente precisa ser socorrido. Isso é a prioridade um. Prioridade dois é saber como nós vamos administrar essa situação e outras decisões que os mercados estão pressionando o governo para tomar. Na verdade, se aguardava já há bastante tempo que o governo conseguisse reorganizar o orçamento, rever as despesas, a questão da PEC emergencial, de gatilhos, essa falta de espaço para o governo manobrar o orçamento. Esse é um problema muito antigo que nós temos no Brasil, não é? É muito antigo. Na verdade, esse governo começou tratando disso, passou um ano batendo cabeça e só conseguiu aprovar a reforma da Previdência porque ela estava a cargo do Congresso há muito tempo e o Congresso simplesmente fez a reforma andar. Agora, as coisas novas que o governo trouxe e que a gente poderia discutir, ver o que era prioritário, o que poderia esperar, isso praticamente não andou. E agora, querer forçar para aprovar em cima do laço esse tipo de mudança que atinge certos segmentos onde há muita resistência contrária no Congresso, quando a prioridade é outra, é algo realmente fora de propósito. Eles têm que entender que a prioridade um é vacina, a prioridade 2 é vacina, a prioridade 3 é vacina, a prioridade 4 é o auxílio emergencial, a 5 é o auxílio emergencial. Depois a gente começa a tratar de coisas que não são assim tão prioritárias como essas duas que eu falei. A pandemia talvez tenha invertido um pouco a ordem, né, e colocado novas prioridades, como essa questão de auxílio emergencial e a própria vacina, a definição de uma estratégia efetivamente eficiente, né, de vacinação. Agora, doutor Raul, as reformas estão também na agenda do governo, que ele está discutindo com as lideranças do Congresso, com as novas lideranças. O senhor acha que não há ambiente para se avançar mais com a agenda, além de resolver questão de vacinas, porque essa questão do auxílio emergencial deve ficar definido junto com o orçamento deste ano, né? Viriam duas PECs junto, uma para garantir a situação de calamidade para não haver problema legal e depois esses gatilhos para que o governo estabeleça uma perspectiva de que vai ter responsabilidade fiscal efetivamente. O senhor vê espaço para outras discussões relevantes? Denise, não vejo espaço. Não tem nem o menor sentido tratar de coisa desgastante na hora que o que se tem pela frente é uma emergência do tamanho que nós estamos vivendo. Não há espaço, não há clima para isso. É uma batalha, eu considero, perdida para quem insistir nela. A área econômica do governo está perdendo terreno. Eu não sei como ela ainda se sustenta. Não há clima político favorável nenhum para fazer isso que eles querem fazer agora. Nem faz sentido. Gente, o que faz sentido agora é, de uma maneira ou de outra, salvar vidas. Não é tratar de ajustes estruturais das contas públicas. Isso você fará quando houver espaço político, condições políticas
tranquilidade na sociedade brasileira para enfrentar esse tipo de problema. Os segmentos mais poderosos do país, independentemente do mérito de fazer ou não, são os mais atingidos. E eles estão mobilizadíssimos para impedir que isso aconteça. É perda de tempo. Vamos cuidar da emergência e depois tratemos das questões estruturais. Não há por que fazer isso agora com essa pressa e com essa pressão que o governo está fazendo, quando o que me parece é que a mudança política que aconteceu trouxe consigo a ideia de fazer essa nova priorização na emergência. E no momento que a gente está assistindo, é uma batalha em que, de um lado, está o ministro da Economia escudado nos mercados financeiros, e do outro está o sistema político e a sociedade, que clama por uma solução que faça ela voltar a funcionar normalmente. E isso é vacina em geral e auxílio emergencial para os mais necessitados. Nós estamos perdendo tempo. Não dá para ver uma discussão em paralelo, porque eu coloco essa questão, porque a gente vê que quando se fala do auxílio, por exemplo, sem uma contrapartida, a gente tem uma turbulência de mercado financeiro que provoca outras consequências que também são negativas, como a alta do dólar, pressão inflacionária que vem também desse processo, mais incerteza, a questão do investidor, a avaliação que ele faz do país. A gente tem efeitos colaterais se o governo não conseguir fechar esse pacote, incluindo auxílio emergencial, mas passando algum recado aí de uma reorientação fiscal. Não tem como fechar, como você disse, esse pacote do jeito que esses segmentos estão pedindo. E deixa eu lhe dizer, não há risco para a inflação, como tanto se fala. Nós estamos numa guerra que é uma guerra completamente desfigurada. Nós estamos brigando por algo que não é o problema número um. É só porque está todo mundo com isso na cabeça há bastante tempo. O mundo já mudou a percepção em relação a esses assuntos. A comunidade acadêmica, acreditada internacionalmente, já está olhando isso de uma maneira diferente e nós ficamos aqui insistindo com base numa ameaça que parou de fazer sentido, que é a ameaça de que vem inflação e que tem de subir taxa de juros, porque um grupo grande ainda no país insiste nisso e não há, além do mais, independentemente da questão de mérito, não há nenhuma condição política para, na situação que nós estamos vivendo, em que o governo já cometeu gigantescos equívocos, como esse de não ter as vacinas que nós precisamos, aí nós vamos agora discutir o assunto que não tem, sinceramente, nenhuma prioridade agora. Mais adiante a gente discute isso. Hoje a prioridade é outra e o governo já fracassou, precisa mudar com maior clareza, substituir as peças que estão destoando. Vamos atacar os problemas prioritários, o resto se ajustará naturalmente na hora que a gente conseguir resolver a parte emergencial. A preocupação com a vacina fica mais evidente ainda diante dos números que nós temos da pandemia, mas se mantém aí, pelo menos o discurso dominante é dessa questão da responsabilidade fiscal, né? É que a responsabilidade fiscal, olha, quem está falando é uma pessoa que mais falou de responsabilidade fiscal com você nos últimos anos. A responsabilidade fiscal perdeu a vez o que as pessoas chamam de responsabilidade fiscal. Neste momento, simplesmente perdeu a vez e não haverá inflação por conta disso. Agora, a economia está super desaquecida. Nós estamos precisando de salvar vidas. A população está desesperada porque não tem vacina. E a gente vai ficar discutindo PEC do Pacto Federativo, gatilhos para demitir gente
e reduzir salário na hora em que nós estamos catando todas as energias que possam existir para manter a economia brasileira operando e, principalmente, salvando a vida das pessoas que estão mais necessitando disso. Sinceramente, nós não podemos alimentar permanentemente para sempre essa ideia de que tem de fazer a tal reforma estrutural que, no primeiro momento, não é a prioridade máxima do país. Agora, doutor Raul Veloso, só para finalizarmos, essa questão dos juros foi colocada pelo próprio Banco Central. Ele tem sinalizado essa possível elevação da Selic, agora nem tão possível, provável elevação da Selic, diante da necessidade de fazer com que a inflação, as projeções, caminhem para a meta. Né? Isso parece certo pelo mercado financeiro. Então, mesmo que haja uma desaceleração de atividade, que não dê muita margem para aumentos de preços, a realidade com a qual o Banco Central está trabalhando é de preços, alguns pressionados aí que podem afetar o índice. Isso, desculpe, são conjecturas que estão fazendo sobre essa possibilidade de uma aceleração da inflação, em que eu, pessoalmente, não acredito. Isto é cascata pura. Não há, no momento que nós estamos vivendo, sinais efetivos de uma disparada inflacionária. E lhe digo mais, subir a taxa de juros é sinônimo de recessão maior do que a que está aí, e mais do que isso, é sinônimo de crise nos mercados financeiros, que nós queremos evitar. Então, não tem por que subir taxa de juros, nem se preocupar com inflação neste momento. A preocupação deveria se concentrar em vacina, salvar a vida, especialmente do mais necessitado. Não há razão para dispersar energias escassas, especialmente num governo como esse, que até agora falhou naquilo que é realmente prioritário, que é o salvamento da população brasileira, a aplicação de vacinas e outras providências como as que eu mencionei. Perfeito. Ouvimos o Raul Veloso, que é economista, especialista em finanças públicas. Doutor Raul, muito obrigado. Uma boa tarde. Boa tarde.